Olá a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez neste encontro. Vamos falar hoje do capítulo 11 do Livro dos Espíritos sobre a lei de justiça, amor e caridade. Vejam que é uma lei, uma lei de Deus, lei de justiça, amor e caridade. Deus já criou essa lei para que um dia todos os homens, todos os seres, não só na Terra, mas em todos os planetas, possam praticá-la. Mas aí sabemos que é um longo caminho até essa consciência de todos. Vamos ver aqui algumas questões que Kardec faz. Questão 873. Ele pergunta para os espíritos: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens, simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, como eles respondem aqui, Deus colocou no coração de cada homem esse sentimento de justiça. E o que o desenvolve? O que o desenvolve é o progresso moral. O progresso moral que essa sementinha que Deus colocou no coração de cada homem vai crescendo, vai dando ali os seus frutos, através do progresso moral. A questão 874. Se a justiça é uma lei natural, portanto uma lei de Deus, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que a outra parece injusto? Vou ler novamente a questão. Se a justiça é uma lei natural de Deus, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? Olha a resposta dos espíritos. É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista, ou seja, adequando a interpretação dessas leis naturais. O homem, infelizmente, adequa essas leis às suas conveniências, às suas necessidades, os seus gostos, Então, vai como querendo adaptar a lei de Deus às nossas necessidades. E isso é um erro que ao longo do tempo vamos percebendo, como lhe diz anteriormente na resposta da questão anterior, é através do desenvolvimento moral, do progresso moral que vamos percebendo esse falso ponto de vista. A questão 875. Como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Parece simples, Uma resposta bem curta, parece muito clara para nós, quer dizer, a justiça consiste em eu respeitar os direitos do outro. Cada um e o outro respeitar os meus direitos. Parece uma coisa tão simples, tão fácil de se praticar, mas sabemos que no dia a dia, na vida,
essas coisas não são tão simples assim e acabamos invadindo o direito do outro, o outro acaba invadindo os nossos direitos e aí começam as divergências, começam os atritos, né? Questão 875A. Que determina esses direitos? Aí eles respondem: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito as leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Esse Tribunal da Consciência é o que cada um tem em si, né, da interpretação dessas leis. Ele fala da lei humana, a lei humana e a lei natural. A lei humana é aquela que o homem cria e ela tem que ser revisada a cada período, né, de evolução, porque, como ele menciona aqui, as leis que existiam na Idade Média hoje não se aplicam mais, estão ultrapassadas. As leis humanas que hoje existem, daqui a alguns anos, elas terão que ser revistas, porque elas não se aplicarão mais de acordo com a evolução da sociedade. Então, mas a lei de Deus é uma só, em qualquer época que estejamos, a lei de Deus não muda. A lei de Deus não precisa ser modernizada, porque ela é eterna. A que precisa ser atualizada sempre, de acordo com o progresso da humanidade, são as leis humanas, né? Essas têm que ser atualizadas de tempos em tempos. Aí ele continua perguntando, olha, questão 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? E eles respondem, olha, o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Então, olha, de novo, né, eles reforçam que a verdadeira justiça é querermos para os outros o que nós quereríamos para nós mesmos, o que nós queremos para nós. Essa é uma regra que não falha nessa justiça, na verdadeira justiça. Se eu desejo para o outro aquilo que eu quero para mim, né, se eu não desejo para o outro aquilo que eu não quero para mim, estarei aplicando a justiça. Aí, continuando aqui, olha, né, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Melhor do que qualquer lei escrita pelo homem, quando evoluímos moralmente, claro, porque tem muitos espíritos ainda que não têm essa consciência plena da justiça, que não têm esse raciocínio, que nem pensam nisso ainda, não chegaram ao ponto de se preocupar com isso. Mas uma boa parte já, a grande maioria já se preocupa, né? Já tem a consciência como seu guia. E através dessa consciência, melhor de qualquer lei escrita, consciência voltada a Deus, aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós aprendemos
dentro do cristianismo, que nos reforça diariamente esses ensinamentos do Cristo, que vêm de Deus diretamente, né? Vai nos dando essa consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado e a aplicação dessa justiça. Aí a questão 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Muitas vezes achamos que se vivermos isoladamente seria mais fácil para a evolução, não erraríamos tanto estando isolados, né? Essa é a questão, olha, a necessidade de viver em sociedade. O espírito ele tem necessidade de conviver com as diferenças, com os diferentes, com os erros até, né, dos outros, para que aprenda, para que com as injustiças, estamos falando aqui de justiça, né? Com as injustiças, com os erros, para que ele vá ali moldando, vá progredindo moralmente. Então ele pergunta, a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, eles respondem, sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Exatamente. A vida social dá direito, nos dá direitos, temos direitos adquiridos, mas também temos deveres para com os outros, né? Para com o próximo. E a não obediência desses deveres, o não respeito aos direitos do próximo, é o que causa as divergências sociais, até a guerra mesmo, né? A guerra que está que está presente hoje na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, porque se a gente for analisar no fundo, na essência, o que é a guerra? É o desrespeito aos direitos do outro, né? É aquela querer impor a sua vontade com a força, né? Com as bombas, com as armas, com as mortes. É a imposição ao outro da sua vontade, do seu direito, do seu orgulho, do seu desejo. Quer dizer, vejam que a falta da prática da justiça, obedecendo à lei de Deus, leva o homem até a se matar, né? As guerras, onde ali tirando milhares e milhões de vidas por causa de um desrespeito à justiça, ao direito do outro. Então, que a gente possa analisar isso de uma forma bem contundente no nosso dia a dia, na nossa vida. Claro, nas pequenas coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso comportamento, que uma guerra ela não começou diretamente com a guerra, ela começou com pequenas atitudes, vai minando ali, vai crescendo durante anos e culmina ali numa guerra, né? Então, para que a gente contenha isso, conter os nossos sentimentos pequenos ainda, entendê-los, combatê-los e que a nossa consciência possa nos guiar aí nesse comportamento para com o semelhante. Ficamos por aqui hoje, fiquem em paz, tenham todos uma boa semana, umas boas reflexões sobre o tema.